veremos um exemplo que ilustra numericamente a diferença entre pressão estática e pressão dinâmica. Este exemplo mostra uma tubulação completamente cheia d'água, mas a água está parada. Isto é equivalente, como vimos no vídeo anterior, se eu perguntar, qual é a pressão estática no ponto 2, é equivalente a perguntar qual é a pressão no ponto 2 devido ao que está acima dela, ou seja, devido a esta coluna de líquido mais a pressão em 1. Então está aqui, a pressão estática em 2 é a pressão devido a essa coluna de líquido, ρ do líquido, G, vezes a altura da coluna, que no nosso caso é H1 menos H2, tudo isso, mais pressão em 1. E se nós perguntássemos qual é a diferença das pressões estáticas entre os pontos 2 e 1, ou seja, eu quero P2 menos P1, então é simplesmente a pressão devido a essa coluna de água. Agora fazer conta que a gente tem água aí dentro. Rho da água, G, aceleração da gravidade, vezes a altura desta coluna. No nosso exemplo, vamos fazer a diferença de altura H1 menos H2, 10 metros, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, para facilitar, e o ρ da água, 1,0, omiti aqui, vezes 10 na 3 kg por metro cúbico. Portanto, P2 menos P1, 1,0 vezes 10 na 5 Pascal, ou se tivéssemos 3 significativos, se fosse dado 10,0 metros, G 10,0 metros por segundo ao quadrado, ρ 1,00 vezes 10 na 3 kg por metro cúbico, poderíamos dizer que a pressão é 100 kPa, ou 1,00 vezes 10 na 5 Pascal. Tá? 100 kPa. Isso é para efeito de comparação que vem na sequência. Agora, vamos imaginar que esta tubulação está completamente cheia de água, mas a água está escoando. Nós já sabemos que para descobrirmos a pressão dinâmica em qualquer uma dessas regiões, precisamos da equação de Bernoulli. Vamos considerar os mesmos dados anteriores. A diferença de altura H1 menos H2 é 10 metros, ou se tivéssemos 3 significativos, 10,0 metros, o G, 10 metros por segundo ao quadrado, o ρ, 1,00 com 3 significativos, vezes 10 na 3 kg por metro cúbico, e vamos dizer que a velocidade V1 é 1 metro por segundo e que a área 1 é o dobro da 2. Então, é muito fácil descobrir qual é a velocidade aqui em 2. Aplicamos a equação da continuidade, que diz que a vazão é constante. O volume de água na unidade de tempo nesta parte da tubulação é igual aqui. Lembrem que isso aqui representa uma tubulação muito longa. Portanto, área 1 vezes V1, que isso também é uma forma de medir a vazão, é igual à área da tubulação na região 2 vezes a velocidade da água na região 2. Isolando, descobrimos que a velocidade na região 2 é 2 metros por segundo. Para descobrir a diferença de pressão P2 menos P1, devemos aplicar a equação de Bernoulli, que é, tanto faz aqui em cima eu escrevi, densidade volumétrica de energia mecânica na região 1 é igual à densidade volumétrica da energia mecânica na região 2. Ou, aqui, densidade volumétrica da energia mecânica na região 2 igual à densidade volumétrica da energia mecânica na região 1. Isolando P2 menos P1, nós obtemos essa expressão aqui, como vimos no vídeo anterior. P2 menos P1 é ρ da água, neste caso, porque é a água que está fluindo no cano, vezes G, que multiplica H1 menos H2, mais 1 meio de ρ, que multiplica V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado. Substituindo os nossos valores, as nossas grandezas, pelos valores numéricos, todos no SI, nós descobrimos que P2 menos P1 é, se tivermos então, vamos ver aqui, se tivéssemos só
dois algarismos significativos, seria desprezível isso aqui, ó. 1 vezes 10 na 5 Pascal menos 1,5 vezes 10 na 3 Pascal, eu não tenho significativo aqui, ó. Então, seria desprezível essa parte. Mas vamos considerar que tenhamos 3 significativos, que P2 seja 100 vezes 10 na 3 Pascal, ou 1,00 vezes 10 na 5 Pascal, que é equivalente a 100 kPa, menos 1,5 kPa. Aí descobrimos então que P2 menos P1 é 98,5 kPa. Dá para ver então que neste exemplo, ó, quando a tubulação está com a água parada, mas completamente cheia d'água, a diferença de pressão P2 menos P1 é 100 kPa. Agora, quando esta mesma tubulação está com a água escoando e nas condições de velocidade ou de vazão que mostramos, então a pressão P2 menos P1, agora é a pressão dinâmica, é 98,5 kPa. Diminuiu um pouco a diferença de pressão entre esses dois pontos. Tchau!